Padre, sou casada há 8 anos, tive gravidez de risco por saber que estava sendo traída. Já perdoei tantas vezes que estou no limite. Como devo agir? É a Cida lá do Ceará. Cida, o nosso perdão humano, né, passa o tempo todo pela experiência da reconstrução. Perdoar é você reconstruir. É você reconsiderar, digamos assim. Eu reconsidero, eu lhe dou uma chance. Agora, há um momento na vida em que o perdoado precisa reagir também. O perdão não pode partir só daquele que perdoa. O perdão é uma realidade em que nós temos que viver juntos. Eu não acho nada honesto que a postura da mulher ou que a postura do homem seja sempre de submissão quando diz respeito ao perdão. O perdão ele tem que acontecer dentro de um contexto de maturidade. Porque senão a gente vai cair naquilo que é o risco da nossa condenação em relação a Deus, por exemplo. Eu sei que Deus me perdoa, então eu me utilizo disso para ser imaturo a vida inteira. Eu não mudo de vida, porque eu fico o tempo todo confiando na misericórdia de Deus. Veja bem, a confiança na misericórdia tem que me inspirar uma conduta melhor. Ela não é para passar a mão na minha cabeça e ficar aí me entorpecendo. Ah, não tem problema, fica assim mesmo. Eu perdoo você toda vez que você precisar. Não, não é assim não. Perdão é uma atitude de maturidade justamente porque o perdoado se compromete com aquele que perdoa. Porque se não há comprometimento, não há arrependimento. Concorda comigo? Sem arrependimento não é possível recomeço. Se a parte perdoada não está disposta a assumir o compromisso de fidelidade, então não há. O perdão não se concretizou, não é porque aquele que perdoou não deu o perdão. É porque a parte perdoada não cumpriu o trato. É igual contrato. Quando a gente tem um contrato, se as partes não cumprem as suas obrigações, o contrato perde a validade, não é assim? O perdão é a mesma coisa. Não significa que eu vou dar ao outro... Não é que eu não vou dar ao outro uma parte de responsabilidade. Não. Sobretudo quando diz respeito marido e mulher, minha gente. Essa coisa da traição é uma das coisas mais abomináveis que existe no relacionamento. Por quê? Fere todo mundo que está em volta. Eu sei isso porque eu vivi na minha pele. Eu sei o que é você viver a infidelidade dentro de casa. Como é triste você ver sua mãe traída, ver seu pai traído. Eu vejo isso nas pessoas que eu acompanho. O quanto que isso fere, o quanto que isso quebra. As famílias, elas se desfacelam, às vezes, para o resto da vida, no momento de uma traição. E não é porque não perdoam, não, é porque não cumprem o trato de depois manterem a fidelidade, então. Porque senão vira hipocrisia. É muito fácil a gente ser hipócrita nos dias de hoje. A gente cria uma fachada de família, a gente tem uma casa bonita, as pessoas que passam perto acham que aquilo é um lar, mas aquilo deixou de ser um lar há muito tempo. Porque quando existe a traição do pai com o filho, da mãe com o filho, do marido com a mulher, da mulher com o marido, o lar já deixou de ser lar. Virou um alojamento, onde as pessoas dormem na mesma casa, mas não vivem o mesmo contrato. O contrato, o casamento, ele é quebrado toda vez que nós não assumimos a nossa parte. Tanto é que eu não celebro o casamento de ninguém. Eu apenas presido a celebração que os noivos celebram. Eu não estou me casando com ninguém, não. Não falar, foi o padre que celebrou meu casamento. Deus me livre, eu não celebrei casamento de ninguém. Quem casou foi você e ela. Eu apenas presidi a celebração. É diferente. Em nome da igreja, eu reconheci o casamento que vocês estão casando. Então, a partir do momento que este contrato sagrado começa a ser quebrado por causa das traições, nós então temos o desfacelamento deste compromisso. Porque uma vez que a gente não é capaz de cuidar com fidelidade daquilo que nós assumimos, está faltando caráter. Está faltando disposição de ser pai. Agora há pouco eu estava escrevendo um texto que eu precisava terminar, que eu estou com a corda no pescoço para acabar o livro do Chalito. E aí eu estava escrevendo justamente sobre isso, né? Que há momentos da vida de um casal, na vida de uma relação de marido e mulher, de pai e filho, em que você tem que reafirmar o compromisso do casamento. Tem que casar todo dia.
Tem que ser pai todo dia, tem que ser mãe todo dia. O filho que você pariu há 20 anos atrás, se você não dá a luz a ele hoje de novo, de um novo jeito, de uma nova forma, inspirando-lhe confiança, segurança, esse menino começa a morrer aos poucos. Estava contando uma história, gente, de um garoto que eu conheci. Infelizmente eu o conheci no final da vida dele. Ele morreu com 21 anos de idade. Ele perdeu a mãe aos 17. E a mãe morreu de maneira muito trágica e só restou ele e o pai. Com 2 meses do falecimento da mãe, o pai já havia arrumado outra mulher. Substituiu de maneira muito simples. E esse menino, ele não tinha com quem chorar a dor dele. Porque além de perder a mãe, ele acabou perdendo o pai também. Porque a relação dos dois nunca foi boa. E no momento da morte da mãe, ao invés do vínculo se fortalecer, ele se esfacelou de vez. E aquele menino totalmente perdido, totalmente sozinho, ele encontrou nas drogas um recurso. E quando eu conheci aquele menino, gente, ele já estava cheirando cola na rua, porque o pai dele o expulsou de casa depois de um tempo, e a droga foi o consumindo, até que um traficante o matou. Esse menino morreu antes da hora, esse menino morreu antes do tempo. É aquilo que a gente falava. Deus não conseguiu salvá-lo porque faltou gente humana, pessoas do lado dele, para poder dar o recurso necessário para ele continuar vivo. E quem é a primeira pessoa responsável pela felicidade? É o pai. Não tem como fugir. Paternidade não é só exercício de biologia, não. Não é só colocar o espermatozoide dentro do ventre da mulher e ali não. A paternidade é um desdobramento para a vida inteira. E aquele pai que não foi capaz de viver da morte da mulher, de respeitar o processo do filho, já com 2 meses trazendo uma estranha para dentro de casa, ele começou a sepultar o filho. O menino não tinha com quem desabafar a tristeza. Ele não tinha com quem chorar a morte da mãe. Os pais, os avós moravam todos distantes e ele ficou sozinho com o pai. E é muito triste a gente perceber que às vezes, porque quando você quebra a fidelidade, ali está certo, a mulher não estava mais dentro de casa, mas pelo amor de Deus, ele precisava pelo menos preservar um pouco a memória da mulher, para que o filho tivesse tempo de organizar o luto, para que ele pudesse reaprender a viver sem a mãe, sem passar pelo trauma de já ter uma pessoa estranha dentro de casa, dividindo a casa que antes era só deles. Essa fidelidade, sabe, quando ela é quebrada, nós causamos um estrago terrível no coração dos nossos filhos. Então essa infidelidade que às vezes você aqui, Célia, que você está dizendo, que tem dificuldade, né? Dificuldade de perdoar, dificuldade de reconciliar, é porque às vezes o que falta para nós não é o problema não é a parte que perdoa, é a parte que é perdoada. Perdão, volto a dizer, minha gente, é contrato que nós estabelecemos. É vínculo amoroso, não é obrigação, volto a dizer, não é obrigação. Deus não nos obriga a nada, da mesma maneira como nós não obrigamos a criatura amada à fidelidade. Agora, é o reconhecimento do amor que você sente por mim que me faz ser fiel. Você pode explicar isso de maneira muito simples. Descobre as pessoas que você ama. E você vai ver, se ama de verdade, você não trai. Você trai um amigo seu que é fiel? Não trai. Agora, se nós traímos, é porque infelizmente não existe o amor ainda, não existe mais a consideração. Não existe mais o respeito, já não existe mais a fidelidade. E aí já não existe mais absolutamente nada que possa nos sustentar como família, como pessoas. Não dá mais para ficar brincando de casar não, gente. Não dá mais para brincar de ser pai, não dá mais para brincar de ser filho, não dá mais para brincar de nada.